Vamos falar então, pessoal, sobre aqueles alunos que possuem matrículas facultativas, calendário escolar, dia letivo e dia escolar. Você sabe a diferença entre um e outro? Para isso, nós vamos citar a LDB, a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94/96, totalmente atualizada. A resolução, no seu artigo 7º até o artigo 10º, a resolução 2197/2012, no seu artigo 7º ao artigo 10º. E vamos falar também sobre o novo currículo referência de Minas, quando o assunto é educação física, arte e também ensino religioso. Primeira coisa importante saber é o seguinte, gente: o calendário escolar ele tem que ser feito anualmente. Então, todo ano tem que ser publicada uma resolução, uma norma tratando sobre o calendário escolar, que deve ser feito pela instituição de ensino, aprovado pelo colegiado escolar, discutido de maneira colegiada, por isso que fala colegiado escolar, tem que estar amplamente discutido, divulgado, e a inspeção da escola, no caso, ela vai fazer o quê? Supervisionar o cumprimento dessas atividades ou não. No caso, em Minas Gerais, nós temos todo ano uma resolução que é publicada e que trata sobre o calendário escolar. Ali definindo dias letivos, dias escolares, feriados, dias de ponto facultativo ou não. E também as principais datas comemorativas naquele ano escolar. Nos anos iniciais, por exemplo, aqui, são 200 dias letivos e uma carga horária mínima de 800 horas. No caso aqui dos anos finais, nós temos também os 200 dias letivos e uma carga horária de 833 horas e 20 minutos. Repete essa tese para o ensino médio. Então, de cara, nós temos uma diferença entre a carga horária dos anos iniciais e a carga horária dos anos finais ensino médio. No caso aqui no ensino médio, são 833 horas e 20 minutos. E nos anos iniciais, 800 horas. Anos finais e ensino médio, portanto, com a mesma carga horária de 833 horas e 20 minutos. No parágrafo 2º vai falar sobre as atividades complementares desenvolvidas para aqueles alunos que, por exemplo, abrem mão de algumas matrículas. Por exemplo, educação física, ensino religioso. No caso de artes não, tá, pessoal? Artes é obrigatório, é componente obrigatório, tem que fazer arte. É preciso acompanhar e dizer isso para vocês. Mas está aqui no parágrafo seguinte dizendo o seguinte: a escola deve oferecer atividades complementares para os alunos que, no ato da matrícula, não tiverem optado pelo componente curricular facultativo para cumprimento da carga horária obrigatória. Tem uma carga horária que é obrigatória, o aluno abre mão às vezes de uma matrícula, que é facultada a ele em função de um direito líquido e certo, e nesse caso específico nós temos aí as atividades complementares que são feitas pelos servidores, pelos professores, para que esse aluno complemente a sua carga horária. No caso de educação física aqui, vamos ver os casos em que é facultado ao aluno fazer ou não a educação física. Então nós temos aqui, no caso de alunos que cumpram uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Trabalha ali 6 horas por dia, trabalha ali mais de 6 horas, esse aluno, claro, já está extenuado, já está cansado, e ele abre mão de fazer educação física ali. No caso de maior de 30 anos de idade, não há o que falar mais nada, está aqui claro, tem mais de 30 anos de idade, abre mão então de fazer educação física, uma prerrogativa sua. No caso de aluno, por exemplo, que presta serviço militar, ou que em uma situação similar estiver obrigado, por exemplo, à prática de educação física. Por exemplo, um aluno às vezes que, pela sua função, pelo seu trabalho, ele já faz atividade física o dia todo. Por exemplo, professor de escolinha de futebol, às vezes à noite está fazendo ali a EJA, está fazendo alguma atividade e abre mão da educação física porque ele chega na escola muito cansado, ele não consegue fazer. Amparado pelo Decreto-Lei 1044, de 21 de outubro de 1996, pessoal, são casos de situações em que o aluno ele é portador de alguma afecção. Vamos ler aqui para vocês entenderem. O que seria isso? Incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos escolares, em casos de síndrome hemorrágicos, tais como hemofilia, asma, tá, pessoal? Cartite, pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas. Fica atento nisso aí, porque nesses casos existe a lei que te ampara para você não ter que fazer aí, obviamente, a educação física. São considerados merecedores de tratamento excepcional os alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por uma série de elementos aqui que eu passei para vocês
em tela nesse momento. E no caso que tenha prole, né, você tendo filhos, aí no caso abre mão de você fazer a educação física. No currículo Referência de Minas, pessoal, que foi referendado agora essa semana, né, tá um documento aí para ser divulgado amplamente, já houve o parecer favorável do Conselho Estadual de Educação, então o documento vai ser divulgado para todos, é importante dizer. Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar, como eu estou citando aqui no vídeo. Mas a educação no Brasil teve durante seu desenvolvimento 3 LDBs. Nós tivemos LDB em 1961, nós tivemos em 1971 e tem essa atual, que é de 96. Com a reforma educacional de 71, ocorreram mudanças em relação ao papel da educação física, tornando-a obrigatória em todos os níveis de escolarização, sendo facultativo ao aluno a participação caso ele estudasse em período noturno e trabalhasse mais de 6 horas diárias, ou se tivesse mais de 30 anos de idade, estivesse prestando serviço militar, ou se estivesse fisicamente incapacitado. Eu já falei para vocês essa situação. A educação física, de acordo com o currículo Referência de Minas, ela passou a ser um componente curricular como qualquer outro, abarcando uma série de mudanças relacionadas à estrutura didático-pedagógica e autonomia dada às escolas e sistemas de ensino, focando suas habilidades na formação do cidadão. Com relação à educação física no ensino médio, os parâmetros curriculares nacionais indicam algumas propostas para o seu desenvolvimento, orientando o professor a trabalhar de forma lúdica e educativa, permitindo que o estudante aprenda diferentes conteúdos, tornando-se um cidadão capaz de resolver diferentes situações da vida cotidiana. No caso do ensino religioso, é importante dizer que também de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui uma disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. A sua oferta é obrigatória, a sua matrícula é facultativa, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas de ensino regularão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso, estabelecerão as normas para habilitação e admissão também dos professores. E os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. E no currículo Referência de Minas, é importante dizer que ela está integrada aos componentes curriculares. Eu vou citar uma frase lá do currículo Referência de Minas, está dizendo o seguinte: para a diversidade e para a inclusão, existe na escola outro modo de viver em que professores e estudantes empreendam a tarefa de aprender coletivamente. Nesse sentido, o respeito às diferenças geográficas e territoriais, de gênero, étnico-raciais, linguísticas, olha aí, religiosas, as condições físicas, sensoriais, intelectuais e mentais e as linguagens diferenciadas, dentre outras, devem permear a construção de ambientes escolares com estruturas organizativas e metodológicas democráticas. Essa construção permite aos sujeitos uma nova perspectiva ao introduzirmos nos espaços escolares novos objetos de estudo: pluralismo cultural, liberdade, justiça social, respeito mútuo, senso de coletividade, solidariedade, reconhecimento das diferentes modalidades educacionais, como educação de campo, educação escolar, quilombola e educação escolar indígena. Vamos seguir com o vídeo. No caso de arte, é importante dizer que ele é um componente curricular obrigatório da educação básica, tá, turma? Então não podemos abrir mão da arte. E no currículo Referência de Minas, nós temos lá uma citação importante sobre a arte. Está falando assim: o componente é reconhecido e afirmado em suas epistemologias e metodologias específicas, contribuindo na formação integral dos jovens na rede. A arte na escola deve abarcar também a preservação e salvaguarda histórica e memorial das ancestralidades, das tradições, dos costumes, dos saberes, dos meios, modos e perspectivas da vida diária. Por isso, valorizando e reconhecendo os conhecimentos inerentes dos bens culturais materiais e imateriais das culturas indígenas, africanas, quilombolas, camponesas, tradicionais e urbanas, que integram a identidade cultural de Minas Gerais. Agora vamos falar um pouquinho sobre dia letivo. O que é dia letivo? Na resolução 2197, no artigo 8º, está falando o seguinte: considera-se dia letivo aquele em que professores e alunos desenvolvem atividades de ensino-aprendizagem de caráter obrigatório, independentemente do local onde sejam realizadas. E para encerrar, dia escolar. Considera-se dia escolar aquele em que são realizadas atividades de caráter pedagógico, administrativo
com a presença obrigatória do pessoal docente, técnico e administrativo, podendo incluir a representação de pais e alunos. Grande abraço para vocês, pessoal. Fique em paz e que Deus te abençoe.